Fala pessoal, hoje eu vou trazer para vocês o estudo de Price Action, que nada mais é que o estudo do passado para prever o futuro, tá pessoal? Então vamos para o gráfico. Aqui a gente pode ver o índice, né, que está no contrato, o índice 2022, tá? O contrato do índice que ele começa numa data e termina em outra. Mas esse é um papo para outro vídeo, tá? Agora a gente vai focar no gráfico Price Action, tá? Podemos ver aqui que o preço funciona em ondas, né? Se a gente traçar aqui uma onda, né? Podemos ver que o preço trabalha em ondas. E nessas ondas a gente tem as máximas e as mínimas, que nada mais é que suporte e resistência, tá? Aqui temos o gap. O que é um gap? O gap é quando ele fecha, né? O nosso índice brasileiro ele fecha e abre no dia seguinte, né? Então ele fecha 6 horas da tarde e abre 9 da manhã, tá? Fecha um pouquinho antes, mas mais ou menos para vocês entenderem. E aí tem alguns gaps, tá? Por isso que tem umas falhas aqui. Então, já que ele funciona em ondas, podemos traçar o nosso suporte e resistência na máxima e na mínima. O que é um suporte? Suporte é onde o preço pode vir bater e retrair, tá? Ter uma defesa de big player, ter uma defesa de posição, mesma coisa na resistência, tá? Então, onde podemos traçar o suporte e resistência? Primeiramente, vamos falar de tempo gráfico, tá? Tempo gráfico, quanto maior, mais preciso, quanto menor, mais ruído, tá? Então, que você vai traçar o suporte e resistência de um tempo maior, como aqui, por exemplo, a gente pega o último, a máxima, né? E a mínima. Pronto, a gente já tem o suporte e resistência, né? Nossa, aqui o preço bateu e não teve negociação. A pessoa que estava comprando aqui falou, não, aqui tá caro para me comprar, agora eu vou começar a vender. Aí o preço reverteu. E aqui é a mesma coisa, aí o preço está barato, né? Então eu vou começar a comprar, então o preço foi para cima, tá pessoal? Então, primeira coisa que a gente tem que perceber no gráfico é onde está o suporte e a resistência com mais validade. Onde que está? Na máxima e na mínima desse contrato, tá? Então se o preço voltar aqui, né? Por exemplo, chegou, bateu aqui de novo. Pode ter uma defesa e o preço ter uma reversão. E lá para cima bateu, voltou, tá, pessoal? Então, suporte, né, e a resistência, suporte embaixo, resistência em cima, são grandes pontos de parada, né, ou defesa de preço. Então, podemos começar agora de cima para baixo, fazendo outros suportes, outras resistências, né? Aqui o preço parou, aqui o preço parou. Vamos começar de baixo também, ó. Aqui, ó, o preço parou, ó, hoje que veio para baixo aqui, né? Tá vendo? O preço veio, voltou, veio, bateu, rejeitou, até que furou, tá? Podemos traçar uma outra aqui, podemos traçar aqui. Aonde que eu traço? Sempre nos picos das velas, né? Ó. Lembra que eu falei que o preço funciona em ondas? Ó. Basicamente, é isso aqui, pessoal. Tá vendo? Então, esses pontos são pontos de parada, né? Ou pontos de rompimento. O preço vai parar aqui, a gente não sabe, tem que ver como que ele vai chegar aqui, né? Então, basicamente, suporte e resistência são essas linhas, tá? Então, a gente pode traçar no tempo maior e no tempo menor também, né? Traçamos no tempo maior, vou para o tempo menor. 4 horas, tá? 1 hora. Ó, aqui já começa a vir mais suporte e resistência, né? Ó, aqui tem outro, tá vendo? Ó, bateu, bateu, bateu. Então, isso aqui é um estudo que vocês têm que fazer, né? Antes que comece o mercado, porque o preço vem, bate aqui, aí você, opa, tá no suporte, numa resistência. Então, o que, que vai acontecer? Pode ter uma reversão. Então, se o preço chega aqui, você está pensando em vender, fala, opa, já abre um alerta para você, que pode o preço reverter para compra, como foi aconteceu aqui, ó, bateu aqui, reverteu para compra. Então, é muito importante essas linhas de suporte e resistência serem traçadas no gráfico de vocês, tá, pessoal?
Beleza? Vamos para o próximo vídeo. Continuando o nosso vídeo aqui, já com o nosso suporte de resistência traçado na tela, vamos para as LTs, LTA e LTB. Vocês têm que entender que o preço, né, o mercado, ele tem tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. A primária é a tendência mais forte, né? Por exemplo, hoje no mercado de criptomoedas, o Bitcoin, ele está numa tendência de baixa, né? Vamos até entrar aqui no Bitcoin, só um pouquinho. Bitcoin está na tendência de baixa. Se voltar aqui no semanal, a tendência dele é de baixa. Então a tendência primária desse ativo qualquer de baixa. E aonde que a gente vê essa tendência primária? A gente vê essa tendência primária num tempo gráfico maior, tá? Semanal, tá ok? Aí vamos para o diário. Continuamos numa tendência de baixa também, tá? E essa tendência de baixa, quando que vai reverter? Vai reverter quando a gente traçar algumas LTs, LTA e LTB. LTA, linha de tendência de alta, LTB, linha tendência de baixa, tá? Podemos ver aqui no Bitcoin, tá? Como vamos traçar essa LT. Traçamos sempre do topo para o fundo. Aí que tá. Tem várias pessoas que gostam de cortar preço, porque eles aprenderam o price action de um modo que eles cortavam preço. Eu não gosto, tá, pessoal? Eu, do modo que eu traço, eu não gosto de cortar preço. Então, eu traço de cima para baixo e se tiver pavio aqui, eu traço por cima do pavio. Então, podemos perceber que nessa tendência de baixa, ela não foi atacada de jeito nenhum. Como que eu vejo isso? Como tem um ataque das LTs. LT atacada, teve a retração, confirmação e o preço reverteu. Por enquanto, a gente pode ver nitidamente que não aconteceu isso. Então, a tendência primária seria de baixa nesse ativo, tá, pessoal? Vamos voltar lá para o nosso índice. Z22. Nesse contrato, temos uma nítida tendência de baixa, né? Temos um pivô grandão aqui. E dentro desse pivô temos várias ondas, né? Que seria a tendência secundária. Certo? Primária, secundária. São os famosos fractais, tá, pessoal? No caso, aonde a gente traçaria a nossa LT? Foi atacada essa tendência? Não. Então ainda vejo o índice com uma tendência de baixa. Vamos traçar aqui. Essa tendência foi atacada? Foi, né? Veio, rompeu, foi para cima. Nossa tendência foi atacada. Entenderam? Linha de tendência de baixa. Né? Linha de tendência de alta. Linha de tendência de baixa. Certo, pessoal? Linha de tendência de baixa foi atacada? Sim. Linha de tendência de alta foi atacada? Ainda não. Como que eu sei que o mercado reverteu? Quando ela for atacada. Aonde que ela vai parar? Nessa outra linha aqui. Entenderam, pessoal? Simples e fácil. Esses estudos vocês têm que fazer no gráfico de vocês, tá? Eu estou fazendo aqui no gráfico maior,
mais vocês podem diminuir no gráfico, fazendo o gráfico menor. Eu, praticamente, aprendi com meu mentor que eu não cortaria preço. Tem gente que corta, tá? E eu prefiro não cortar preço, ok? Então, linha de tendência de baixa, traçada por cima do preço. Linha de tendência de alta, traçada por baixo do preço, tá? Vamos cair por um tempo gráfico menor. A gente vê essas linhas realmente sendo rompidas, né, em mudança de cenário. Temos uma. Ele veio, rompeu, voltou, rompeu, retestou, foi para baixo. Tá? E no caso ele teve um rompimento, mas voltou para a linha de cima. Por quê? Porque ela está traçada já desde aqui, né? Vamos voltar o preço para a gente dar uma olhada. Replay. Aqui. No caso eu traçaria uma LT aqui. Vamos soltar o replay. Tá aqui até 10x para a gente ver rapidinho. Tá vendo que ele passou para a linha para baixo da LT, tentou retomar, não conseguiu, retestou. E no reteste a gente poderia contar com uma venda, né, para buscar níveis mais baixos, né? Claro que a gente, no nosso caso, tem todo um sistema, né, quantitativo que vai te mostrar melhor essa entrada. Só que você pode unir o price action junto com o análise de fluxo que a gente mostra no nosso sistema, e aí vai ser mais assertivo ainda, tá bom, pessoal? Ó, no caso ela estaria aqui, né? Podemos traçar uma LT aonde? Aqui. Tá vendo que o preço não consegue passar da LT? Então significa que o preço ainda está em queda. Então como que você vai comprar algo que você está sabendo que está caindo? Rompeu. Falso rompimento, ele continua a cair, tá? Tá vendo que no gráfico a gente não tem uma base de onde que o preço vai, e já no nosso sistema já estaria dando, falando, você não pode vender porque é um falso rompimento, tá? Então, por isso que a gente tem o nosso sistema quantitativo que mostra para nós a gente não tomar uma decisão errada nesse momento. Tá ok, pessoal? Vamos para o próximo vídeo? Continuando aqui com as nossas LTs, né? Vou traçar mais algumas para vocês verem como o preço ele vem retestar essa LT e aí reverte a tendência, tá? Aqui temos o ouro, tá, pessoal? Aí a gente teria que traçar aqui, né? Vamos levar até o final. Ele veio, tá vendo como ele não passa a LT aqui? Temos uma tendência nítida de baixa e aqui ele resolve romper, volta, passa e aí revertendo a tendência. E aí ele pode subir. E aí a gente pode traçar uma outra LT, certo? E aí quando a gente vai pegar uma venda, quando ele traçar essa LT, retestar e cair. E aí o preço funciona em ondas, né, pessoal? Como eu havia falado. Tá vendo que eu já passei por 3 gráficos diferentes? Não importa o ativo, sempre vai ter o rompimento, a retração e a confirmação, tá? Vamos lá pegar agora uma mais forte para a gente ver.
rompimento, vou pegar aqui, rosa, rompimento, retração, confirmação, e aí ele vai mudar a tendência. Entenderam, pessoal? Então vocês têm que traçar essas linhas no gráfico de vocês, tá? Essas linhas são super importantes para a gente ver a reversão. Claro que no caso aqui teria também nosso suporte e resistência, né? Testou uma, testou duas, testou três, se reverteu para cima da LT, seria uma compra aqui para levar aí para níveis mais altos, tá? Então, temos sim que traçar em todos os tempos gráficos. Ah, cortou o preço aqui, mas não interessa, porque a gente ia estar aqui, né? Ó, vou botar o replay aqui, certo? Aqui a gente traçaria SLT, tá vendo? Aí depois a gente pegaria o movimento. Olha lá. Foi, não, foi, mas voltou, né? Agora vamos esperar romper, retestar e confirmar. Vou mostrar para vocês. Rompeu. Agora eu quero o reteste. Pegaram o reteste, pessoal? Não? Rompeu, retestou e foi. Aonde a gente pegaria uma compra no reteste ou no rompimento, que seria mais exato pegar esse movimento, tá? Rompeu, retestou, pegaria na cabeça do pivô aqui. Levaria a níveis mais altos, tá? Simples, fácil. E vocês têm que traçar isso no gráfico de vocês, tá, pessoal? Beleza?